Só que atualmente, nesse mundo de redes sociais, tem se olhado mais para o quantitativo do que para o qualitativo. Na rede social, em tudo. Em tudo, né? Aí você vê assim, ou você fica numa ditadura, dependendo de um Xi Jinping, de um Putin, né? Que é um covarde, né? Assassino, né? Um Putin, uma Coreia do Norte, uma ditadura dessa, com uma mentalidade completamente fechada, atrasada e pior, usando o nome do comunismo e do socialismo, que é uma ideologia linda, entendeu? Usando o nome, quer dizer, os meus amigos mais, assim, de direita, né? Eles falam, tá vendo, é comunista. Eu falei, cara, comunismo é um caminho, mas não quer dizer ditadura, mas hoje em dia o comunismo tá ligado à ditadura. E se você for pensar, eles não estão sem razão quando falam isso, porque todo lugar, né, assim, onde tem um regime comunista, em vez deles irem caminhando para um social-democrata, para uma abertura, né, aos poucos, para algo mais livre, não, eles vão se radicalizando, né, se fanatizando cada vez mais. Ou você fica desse lado, que é um lado terrível, que eu acho que eu preferiria desencarnar do que estar num lado de ditadura, ou você fica num capitalismo selvagem, onde você chega numa loja, não tem nem mais o caixa. É tudo, é automático, quer dizer, e o trabalho daquelas pessoas que estavam ali, quer dizer que é só a valia da maior-valia do lucro, e você não vê as pessoas falando isso, reclamando disso, né? Ou seja, é um neoliberalismo leviano, irresponsável, ou uma ditadura comunista, ou que seja comunista ou capitalista. Se bem que a China é uma contradição, né? Porque a China é um dos países mais capitalistas selvagens do mundo, e ali está uma ditadura, né? Então, quer dizer, a gente precisa urgentemente encontrar um equilíbrio e uma liberdade de transitar entre essa polarização que a gente está. Uhum. Dá para chegar a uma conclusão de que eles conseguiram o pior dos dois lados, né? Porque, o pior dos dois mundos. O pior dos dois mundos, porque você tem, como você disse, o extremo de um lado e o extremo do outro, então eles ganham muito dinheiro, mas ao mesmo tempo tem zero liberdade, né? Então, assim, o que deveria ser o bônus do ônus, não tem. Só tem o ônus dos dois lados. E ao mesmo tempo, na nossa sociedade também, que nós gozamos de uma liberdade na nossa democracia essa que está em risco, né, devido a essas tendências de cabeça fascistas. Não estou querendo demonizar ninguém. Eu acho legal você ter um pensamento capitalista de direita, a pessoa ser mais de direita, ser mais liberalista na livre circulação do comércio, do dinheiro, e ter uma outra pessoa que tem uma cabeça mais socialista, tal. Independente, né, de Lula ou Bolsonaro, vamos dizer assim, entendeu? Agora, você nota que um humanismo, né, da gente utilizar da direita e da esquerda a favor do ser humano. Pois é. Isso ainda nós estamos longe de alcançar. Né? Que é muito difícil, porque assim, como nós estamos aqui pulando de um lado para o outro, né? A gente não tem mais esse meio termo saudável de conversar e entender o que de uma ideia é bom, o que de outra ideia é bom. Não, ou você tá nessa caixinha, então tudo aqui tem que fazer sentido. Ou é tudo ou é nada, senão você tá fora. E falta esse diálogo de fato, porque a gente tem coisa boa e coisa ruim dos dois lados. Mas é muito difícil você chegar pra pessoa que está no poder, e aí, de novo, como você disse, independentemente de quem seja, é muito difícil chegar pra pessoa que está no poder e falar, olha, você tá no poder agora. Dá pra você ficar só 50% no poder e ouvir as outras pessoas? Não dá. Porque quando eu não tava, eu também não fui ouvido. Então fica nisso, né? Se eu nunca fui ouvido, eu também não ouço. Mas aí vai voltar depois. E aí quem nunca ouviu também não ouve. E a gente fica sempre nessa. Quem nunca ouviu também não ouve e quem se dá mal é quem tá aqui embaixo, né? Eles lá estão oscilando entre eles, cada um preocupado com o próprio umbigo, e a gente aqui não tem esse diálogo saudável e isso se espelha, né? Porque quem tá aqui embaixo vê como é que é lá em cima e espelha aqui. E aí tem família sem se falar, tem amigo brigando, a coisa sai do controle totalmente, essa né? polarização, ela tá tão séria, não só no Brasil, no mundo, né? O Putin, há uns meses atrás, uns 2 meses, ele deu uma entrevista para um jornalista americano. Só que esse jornalista era completamente comprometido com o Trump, chegou a ser apontado como vice-presidente, e foi para lá, não com liberdade de imprensa para questionar, mesmo que seja com educação,
Mas para que questionar os crimes contra a humanidade que ele pratica há tanto tempo, né? Quando aquele rival político dele agora foi envenenado e morreu, né? Todo mundo, os jornalistas abertamente aqui no mundo ocidental falando, fatalmente foi uma emboscada, foi algo armado, porque, coincidentemente ou não, 20 outras celebridades, outras pessoas importantes em Moscou, na Rússia, empresários que começavam a questionar as questões, acabavam se jogando dos seus edifícios, né? Se jogando, né? As janelas abertas no auge, né, do inverno, né? Então, o jornalista foi lá e, em vez de questionar as coisas, não, ficou só ouvindo e batendo palma para o que ele estava falando. E ele, há 2 meses atrás, nessa entrevista, ele começou a despertar gatilhos e falar assim, valores de família. E não sei o quê, porque o pecado, não sei o quê. Aí, o resultado, com essa polarização, tem pessoas nos Estados Unidos dando valor ao Putin, dando razão ao Putin, quer dizer, esquecendo da liberdade, né? Assim, independente se você apoia um candidato ou outro, tem a questão de liberdade de vida, né? Acabou favorecendo ele. Como muita gente votou no Lula, não por apoiar necessariamente o Lula, mas apoiar a democracia, a liberdade de escolha. Deixa eu resolver isso aqui, depois eu até posso voltar para a direita para um outro candidato mais normal, mais equilibrado, né? E a gente torce por isso, que existam novos políticos de direita e novos políticos de esquerda. Que é saudável, né? Porque qualquer um que esteja muito tempo no poder tende a virar um lunático. E eu não tô falando de CPF, não tô falando mal de uma pessoa. Não, tô falando a situação. Você tende a virar um lunático quando ninguém te questiona. Quando todo mundo só bate palma pro que você faz e ninguém fala, sabe? Você não tem um amigo pra falar. Sabe aquela frase? Será que a pessoa não tem um amigo pra falar? Quando a pessoa não tem um amigo que possa virar e falar assim, cara, não, tá exagerando, passou do limite, isso não. E quanto mais tempo no poder a pessoa tá, mais ela se cerca de gente que só concorda e mais difícil é ter alguém que pondere, é só ponderar. O que me salta aos olhos é que os líderes mundiais, sejam Macron, Putin, o cara lá da Coreia do Norte e infelizmente até o Luiz Inácio da Silva, o nosso presidente, em vários momentos assim, não tem um preparo, muito menos o nosso anterior, né? Muito menos aí. Não tem um preparo, assim, dos chakras superiores, assim, pô, deixa eu me retratar, deixa eu pedir desculpa por isso aqui, porque é tão nobre quando a pessoa chega, ó, queria pedir desculpas por isso aqui e tal. Cara, uma pessoa que faça isso me ganha na hora, porque a pessoa pede desculpa, o que você mais tem a bater na pessoa, a criticar, né? A pessoa tá reconhecendo ali e é uma grandeza de espírito enorme. É uma humildade enorme, né? Eu procuro passar os meus dias olhando, assim, agradecendo a quem eu devo agradecer e me desculpando sempre com coisas que eu poderia ter feito melhor. E quero ainda correr para fazer melhor, para ser melhor, né? Mas você vê pessoas egóicas de todos os lados, né? E aí parece que eles não falam, eles falam pro povo, né? Olha, vamos fazer isso, sei que lá. Que é uma tática, né, de ditadura. Você vê esses caras, eles ficam, o seu Netanyahu, o Benjamin, né? Ele já estava, do governo dele, de mal a pior, então aproveita, pega um inimigo em comum, né? Que no caso é o Estado palestino, o Hamas. Claro que, sem sombra de dúvida, o que o Hamas fez foi horrível, né? Mas, como eu gosto de pensar fora da casinha, é muito estranho também o Mossad, que é uma das inteligências mais aperfeiçoadas do mundo, tanto quanto o FBI e quanto a KGB, o Mossad não perceber que 20, 200 homens árabes mal equipados ou bem equipados iam cruzar a fronteira e cometer aqueles atos todos, né? Será que eles não sabiam? Isso é muito estranho, entendeu? Assim, e esse pensamento é tão rico, porque é o que você está falando. É uma desconfiança, não sabemos, mas só o fato de você questionar. Conseguir isso. Questionar, e os dois lados, porque o que a Palestina sofre também é genocídio. É genocídio mesmo. É e genocídio atualmente pela fome. Olha, o que estão sofrendo genocídio tá pela passando. fome. A gente vê o Jornal Nacional, você começa a chorar, gente. É uma coisa inacreditável. E como é rico conseguir esse olhar do que você falou, assim, saber, a gente não sabe. Nem aqui a gente sabe, você não sabe na sua prefeitura. Exatamente. O que você quer saber, você não sabe. Eu não sei, eu não sou da KGB nem do Mossad, mas eu posso questionar. Isso, o questionar. E eu falo sempre, eu falo assim, cara, o quão fraca é a minha ideia se eu não tenho coragem de colocar ela em debate?
Porque o que acontece hoje muito é isso. Fala, não quero nem conversar com quem pensa diferente. Não, então você não tem certeza do que você pensa, não. Porque se a pessoa te faz uma pergunta, um questionamento, você não consegue conversar, você tem que apelar. Exatamente. Então você não tá tão certo do que você pensa. Esse final de semana, eu tava conversando com 2 amigos meus, grandes amigos meus, que têm um pensamento mais de direita. E eu querendo saber deles, assim, poxa, por que vocês apoiariam mais um outro candidato e tal? Por quê? Aí eles começaram a falar dos impostos, no meio artístico e tal. E eu querendo saber mesmo, querendo aprender. E eu falei, olha, o nosso presidente anterior, eu não me identifico com ele, tal, não é a minha linha, tal, mas eu quero ouvir o que você tem a dizer. E não vou ficar aqui assim, ó, não, mas você tem que vir pro meu lado, porque eu acho que isso é cafona. Aí eu me sinto como um pastor evangélico, entendeu? Desculpa. Sim. Os evangélicos, os fiéis, são maravilhosos, mas o que está na cabeça ali, se existe um diabo, é aquilo ali, entendeu? Coisa que a gente ri, né, dessa coisa, que a igreja precisou pegar os mitos gregos e nórdicos, né? Pegar o chifre, que é um sinônimo de força, virilidade e prosperidade, e botou como uma figura do mal, né?